Boa noite, boa noite, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês, com você que nos acompanha pelo Facebook. Muito bom estarmos aqui reunidos para adorar o nome de Jesus, para orar a Deus, para ter o coração acariciado pelo Senhor, fortalecido. Estamos na quinta-feira, chegando mais um fim de semana, mais uma semana passando. E o mês de agosto está indo, gente. O ano voando, na velocidade do vírus. Olha só para você ver. Eu quero ler um texto de boas-vindas a todos, que está lá em João capítulo 17. Que bom que vocês estão aqui, gente. É muito bom. É muito bom mesmo. É tão bom, faz bem ao coração as nossas reuniões. Quero ler a partir do versículo 20, João capítulo 17, até o versículo 23. E aí vamos orar para iniciar o culto. A oração de Jesus. E nesse momento, Jesus ora por nós que aqui estamos. A grandeza de Deus é essa. Uma oração de 2000 anos atrás, surtindo efeito agora na nossa vida. E ele diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor está cada dia nos aproximando do Senhor. Cada dia o Senhor está nos mantendo unidos ao Senhor por meio de Jesus Cristo. E nós te agradecemos. Obrigado. Estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Também contribui para que a gente se aproxime mais do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ser um em Ti. E por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito continue fazendo a Tua obra em nossa vida. E nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos. Te agradecemos porque em tudo que aconteceu, a Tua mão graciosa esteve sobre nós. E por isso nós te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o culto que vamos prestar ao Senhor, os cânticos que entoaremos, ó Deus, tudo que for feito aqui, Pai Santo, que o Senhor receba no trono da graça do Senhor como adoração pura e verdadeira, genuína, da Tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos materiais que o Senhor tem nos dado. E nós te rogamos que o Senhor continue a nos fortalecer a cada dia, a cada passo, para a glória do Teu nome, Deus. Assim como a oração do Senhor Jesus foi feita, para que nós sejamos um no Senhor, para que Teu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida, por aquilo que o Senhor já fez por nós, ao enviar Jesus na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna com o Senhor, por meio da ressurreição dele. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, Deus Santo. Amém. E graças a Deus. Nós vamos cantar um hino que está separado para hoje,
Mas, se você tiver algum hino aí para recomendar, para você está com vontade de cantar, você está com saudade de cantar esse hino, faz tempo que você não canta, aí a gente vai cantar agora com as irmãs. Se você não tiver, então a gente já vai cantar o que está ali na tela. Eu ia falar transparência. Tem alguém que tem algum hino que queira cantar agora? Fale agora o cálice para sempre. Mentira, brincadeira. Vamos cantar então firme nas promessas. Vamos ficar de pé para nós, né, cantar com mais alegria? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu creio que Ele está aqui nessa noite. Amém. Porque Ele garantiu isso, né? Então, nós temos que declarar que Ele é o nosso grande amigo e que nós achamos esse grande amigo e que Ele está aqui conosco. Amém? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas
e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Glória a Deus. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Então, a gente, quando nós temos esse grande amigo, né? A gente leva tudo a ele em oração. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Levar tudo a Cristo em oração, porque Ele está diante do Pai para interceder por nós, pecadores, mas que pelo sangue de Jesus fomos lavados, purificados. Então nós vamos ter um tempo de oração agora. E se você tem algum motivo de oração que queira compartilhar, essa é a hora para a gente fazer isso. E eu vou começar da Cláudia aqui na frente. Se há algum motivo, Cláudia, para a gente orar. Amém. Amém. Igreja, saúde, gratidão a Deus. Irmã Graça. Sim. Sim. Amém. Dalila. Amém. Amém. Sim. Amém. Queria que a irmã Márcia viesse aqui, irmã Márcia, orar. Nós vamos orar com a irmã Márcia por esses motivos iniciais. Depois nós vamos fazer outro período de oração. Agora você está famosa, você vai ter que sair no vídeo, não tem jeito não. Nós vamos orar com a irmã Márcia por esses motivos que já foram apresentados aqui, em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua Amém. presença, meu Pai. Verdade, Deus. Quero Te agradecer, Senhor, primeiramente pela minha vida, Senhor. Obrigado, Deus. Por estarmos bem, Senhor, na Tua presença, Amém. meu Pai. Obrigado, Deus. Quero colocar também, Senhor, a minha família diante do Teu altar, Sim, meu Deus. Quero agradecer, Senhor, pela saúde da minha família, Amém, Senhor. Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, nesta noite eu quero colocar, Senhor, os pedidos que foram colocados na Tua presença nesta noite, ó Deus. Pai. Se com cada Coloque, irmão, Senhor, a cada vida da irmã situação, meu Cláudia, Deus. Senhor. Que nesta noite, ó Nome de Pai, Jesus. agradece pela sua família que está bem, ó Pai. Que o Senhor Obrigado, concedeu, Deus. Senhor, a saúde. Que o Senhor Verdade, concedeu Senhor. eles, Senhor,
por estar bem, ó Pai, Obrigado, dessa Deus. enfermidade, ó Pai. Quero também, Senhor, colocar a vida, Senhor, da irmã Graça, Senhor, que agradece Deus. pela sua família. E também Abençoa, Senhor. pedimos, Senhor, oração pela vida da irmã Dalva, do seu Gilfredo, pelaquela família, Senhor. Sim, meu Deus. Que hoje, Senhor, Sustenta, precisa do abençoa, teu consola, consolo, meu ó Pai. Deus. Consola, Senhor, Em nome de aqueles Jesus, filhos, meu ó Deus. Pai. Senhor, entra naquela casa, Sim, Senhor. meu Pai. Dá o consolo, ó Pai, conforme a tua vontade, ó Sim, Pai, Deus. o teu querer. Sim, meu Pai. Pai, coloca, Senhor, os pedidos da irmã Dalila, Senhor. Ó Deus. Que nessa Abençoa, noite, ó Senhor. Pai, está pedindo, Senhor, está agradecendo, ó Pai, Ó Deus. pela sua vida, pela vida da Obrigado, sua família, Senhor. Pelos seus projetos, Senhor, Sim, que ela Deus entrega Santo. nessa noite, ó Sim, Pai. meu Deus. Que ela coloca, Senhor, os seus projetos em tuas mãos, Amém, ó Pai. Jesus. Faça conforme o teu querer e a Sim, meu tua Deus. vontade, Sim, meu Senhor. Pai. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida Obrigado, do Deus. meu filho. Obrigado, Senhor, também Senhor. coloco, Senhor, nessa noite, a vida dos irmãos que estão, Senhor, nos assistindo, ó Amém, Pai. Deus. Que Abençoa, nessa noite visita está cada nos um nesse assistindo na momento, tua meu casa, ó Deus. Pai. Não sei quem são, ó Alcança Pai, esses mas o Senhor corações, sabe, ó Senhor. Pai. Visita, Em Senhor, nome essas de pessoas que Jesus. pedem pela saúde, Sim, meu pede pela Deus. família, pede, Senhor, por tudo, Senhor, na sua casa, ó Ó Pai. Deus. Abençoa essa Abençoa, família, Senhor. ó Pai, que está nos assistindo nessa Sim, meu noite, ó Deus. Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Márcia. Dalila, por favor, vem aqui orar por mais alguns motivos de oração. Vamos aproveitar da sua presença aqui para a gente orar com você. Irmã Adriana, motivo de oração? Amém. Dolete, tem algum motivo de oração que você quer? Amém. Irmã Márcia, agora é sua vez também de pedir. Olha que bacana. Amém. Glória a Deus. Giliardi? Sim. Sim. Amém, Deus. Amém. Vamos orar então com a irmã Dalila por esses motivos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigada, Grande é o Pai, porque Senhor, estamos Deus. aqui reunidos em Teu santo nome. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, que o Senhor tem estado conosco, É o Senhor verdade, tem nos Deus. livrado de todos os males. Amém. Obrigada, Aleluia, Pai, Deus. pelo fôlego de vida Obrigado, que nós Deus. podemos ter. Obrigada pelo alimento que o Senhor não tem nos deixado Obrigado, faltar. Deus. Bendito é o Obrigada, Senhor. Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Verdade, Mesmo que Deus. nós não percebamos, mas o Sim, Senhor Deus. está conosco em todos os momentos da Amém, nossa Jesus. vida. Obrigado, Isso é Deus. motivo da nossa gratidão, Pai. Obrigado, Quero te Deus. pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Amém, Jesus. cada irmão que está sentado nesse banco. Sim, O Senhor Deus. venha de encontro, Pai, a cada vida, Em nome de atendendo, Jesus. Pai, a cada pedido segundo a tua Sim, vontade, Deus. Tem Pai. misericórdia, Entregar a Senhor. vida da irmã Adriana em tuas Ó, mãos, que o Deus. Senhor esteja, Pai, Continua abençoando sustentando, Deus. Continua esse dando mundo em que graça. vivemos, Pai, em que há maldade, Ó, em que, Deus. Tem Pai, as misericórdia, coisas Deus. ruins têm reinado, as Ó, coisas ruins, Deus. Pai, têm prevalecido, mas o Senhor é Tem maior do que misericórdia, todas Deus. essas coisas e nós É a cremos verdade, nisso. Deus. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia Sim, meu das Deus. crianças, Pai, de todas as pessoas Ó, que passam Deus. por situações difíceis, Sim, Senhor. meu Deus. Você com a vida da mãe do pastor, Ó, Deus. agora eu não lembro Abençoa, o nome, Deus. mas o Senhor Me sabe o sustentando, pedido Deus. por ela mencionado, que o Senhor venha, Pai, abençoar essa Em nome vida, de Jesus, que meu o Senhor Deus. venha, Continue Pai, agindo com atender os graça, desejos Pai, do com coração dela, misericórdia, Senhor. meu Deus. Você com a vida da irmã Márcia, o seu Sim, meu irmão, Deus. de Liardes, a sua Ó, avó, Deus. abençoa essa Abençoa, família, Senhor. Pai, tão especial para Ti, que o Sim, Senhor Deus. venha também, Pai, atender
os desejos, os pedidos feitos por ela. Pai. Amém, Você Jesus. com a Dona Maria, obrigada pela vida dela, pela saúde Obrigado, que o Senhor Deus. restaurou. O Senhor continue abençoando. Sim, meu Deus. Pai, obrigada por tudo, obrigada pela tua igreja aqui reunida. Obrigado, Deus. O Senhor continue nos abençoando e perdoando os nossos pecados, as Ó nossas Deus, falhas que em são nome de muitas. Jesus, meu Em nome Deus. de Jesus, amém. 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 Obrigado, minha irmã. Irmã Marilene, vem aqui orar com a gente. Vem aqui orar com a gente. Ao som de Tu és fiel, fidelidade de Deus. Irmã Maria do Carmo, motivo de oração. Compartilha conosco. A família. Sim. 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 Amém. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Maldeci. Amém. 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 Sim. Amém. 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 Marilene, ore por um amigo meu também, chamado Marcelo, tá? Ele sempre me pede oração e eu queria que hoje a gente colocasse ele também como igreja reunida, né? Diante do Senhor. Também pela minha vida e saúde. E pelos seus motivos nós vamos orar com você. Então vamos orar com a irmã Marilene agora, em nome de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Bendito é o Senhor, louvado e Deus. adorado seja o teu santo nome, ó Aleluia. Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, porque cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, é É verdade. aquele que cura, aquele que restaura, aquele que nome de salva e Jesus. liberta, é Sim, aquele que Deus. guarda, aquele que supre, aquele que Aleluia. protege. Nós estamos aqui, ó Deus, como rendição a ti pelo que tu és. Sim, meu Deus. Ó Deus, porque nós não temos outro Deus, outro Pai a quem Aleluia. buscar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nós confiamos na tua graça e na tua misericórdia, Amém, Jesus. porque o Senhor é que nos ampara, Pai. Ó Deus, eu quero nesse momento apresentar a vida, Senhor, de Dona Maria em tuas mãos. Sim, Deus. O Senhor continue restaurando a vida dela, Em a nome de saúde Jesus. dela, que o Senhor dirija a vida dela, Senhor, nos seus planos, nos seus projetos. Sim, Deus. Continue, ó Deus, sustentando ela na tua Em nome presença, de Senhor. Jesus, Pai. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida dela, que ela Obrigado, aceitou, ó Deus, o convite de vir ensaiar conosco para adorar o Obrigado, Senhor. Deus. Que o Senhor continue Em abençoando, nome de Senhor. Jesus. Quando, ó Deus, pela preocupação que ela tem com seu filho, Senhor, Ó que se Deus. encontra doente, ó Pai.
mas Haja que o com Senhor possa providência, mostrar para Senhor. ele, Deus, que tu és o Deus da cura. Aleluia. Ó Deus, ele foi criado no meio do teu evangelho, Senhor. Ó Deus. Mas ele, ó Deus, que o seu Espírito Santo do Senhor toca no coração Em dele. nome de Jesus, Pai. Que ele possa, ó Deus, seguir o exemplo de fé de sua mãe, ó Deus, Amém, Jesus. de sua irmã, ó Deus, dos seus familiares que Sim, são Deus. crentes, ó Deus. E que ele possa estar nesse momento, Deus, depositando a sua fé no Sim, meu Senhor, Deus. Pai. Para que o Senhor seja glorificado na vida dele, Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, também apresentamos, ó Deus, o pedido da irmã Deci nas tuas mãos. Ó Deus. A sua vida, Senhor, a sua Abençoa. gratidão, ó Deus, Receba, pelo Deus, a livramento e gratidão, pela Deus, da tua proteção do Deus. Senhor. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Sim, Deci, meu Deus. que tem sido Obrigado. bênçãos aqui nesta igreja, Louvado o teu Senhor. nome, Deus. Que o Senhor Obrigado, continue Senhor. guardando a sua vida, Sim, que o Senhor Deus. continue protegendo, que o Senhor Em nome de continue dando a ela Jesus. sabedoria e entendimento. Sim, meu Pai. Que ela possa ser, ó Deus, cada dia mais ser abençoada em todas as áreas da sua vida, Amém, Senhor. Jesus. Que o Senhor possa atender os desejos mais profundos do seu Em coração, nome Deus. de Jesus. Porque o Senhor conhece a vida, a fidelidade da tua serva, Amém, Senhor. Jesus. Ó Deus, quando ela pede, ó Deus, pela cidade de Teoflotone, que o Senhor continue abençoando, ó Em nome de Deus, a Jesus. cidade de Sim, Teoflotone. meu Pai. Continue, Senhor, afastando de nós esse vírus que Sim, tenha nos Deus. assolado, ó Pai. Tem Ó Deus, misericórdia, também nós Deus. oramos, ó Deus, pela saúde do irmão Alencar, ó Ó Deus. Deus. Pela Visita, saúde Senhor. física, pela saúde irmão mental, Alencar, pela saúde ser com ele, espiritual, ó Deus. Deus. O Senhor Haja continue, naquela ó Deus, vida, meu Deus. fortalecendo Em teu nome de servo Jesus. espiritualmente e a tua serva Daiane também. Sim, meu Deus. Dando eles sabedoria, ó Pai, entendimento na criação dos filhos, ó Amém, Pai. Jesus. Que eles possam transmitir a sua palavra, ó Deus, no dia a dia para os seus Amém, filhos, Deus. ó Sim, Pai. meu Deus. O Senhor Capacita, esteja, ó Deus, também fortalece, abrindo uma Deus. porta de emprego para a vida Em do nome irmão de Alencar, ó Jesus. Sim, Deus. meu Deus. Ele é um chefe de família, Ó Senhor. Deus, tem Que, ó misericórdia, Deus, o Senhor possa dar a ele, Pai, a honra de sustentar a sua casa com o Amém. trabalho Sim, de meu suas Deus. mãos. Abra as portas para o teu servo, ó Sim, meu Deus. Deus. Naquilo, ó Deus, que ele tem condições de fazer, Senhor. Sim, meu Abençoa, Pai. Senhor, a sua saúde, aquilo que está, ó Deus, o debilitando, Senhor. Sim, Deus. Também, ó Deus, oramos pela vida de Cauã, Senhor, que se encontra, ó Deus, com problema de saúde, Tem misericórdia, mas que a mão Deus. poderosa do Senhor venha estar sobre a vida dele, Sim, que ele Deus. venha recuperar completamente desta enfermidade, Senhor. Ó Deus, também oramos, ó Deus, pela vida do Marcelo, que é um amigo do pastor, Ó Deus, que tem pede oração misericórdia, pela Senhor. sua vida, Nossa, Senhor. aquele Se coração. ele pede oração é porque ele confia e crê Ajuda, no Deus. Senhor. Deus. E Deus, nós não conhecemos os motivos dele, mas Alcança o aquela Senhor vida, meu conhece Deus. cada detalhe Transforma da conforme vida o teu dele. querer. Visita ele neste Visita, momento, Senhor. Senhor, que neste momento ele venha sentir o toque do teu Amém, Espírito Jesus. Santo, venha sentir a visitação do Senhor Sim, Deus. e venha reconhecer que só o Senhor é Deus, Amém, ó Pai. Jesus. Também, ó Deus, oramos neste momento pela vida, Senhor, do pastor Wesley. Ó O Deus. Senhor continue, ó Deus, trabalhando poderosamente Em na nome de sua Jesus. vida, Senhor, na sua saúde, Sim, ó meu Deus. Pai. Que o Senhor possa estar livrando ele, Senhor, completamente desta enfermidade, Sim, Deus. O Senhor venha trazer a cura, Senhor, nome para o de teu Jesus. servo, para que o teu nome seja glorificado, ó Aleluia. Deus, Em na nome vida de dele, Jesus, ó Senhor. Deus. Abençoa, Senhor, os seus projetos, Em os nome seus de planos, Jesus. Senhor, tanto para a igreja como para a sua vida Sim, pessoal, ó Deus. Deus. O Senhor esteja mostrando a sua graça, a sua Em nome de misericórdia, Jesus. Senhor, na vida do teu servo, Senhor, que tem Amém, sido Jesus. bênção em nossas vidas, Glória ó ao teu Deus. nome, Deus. Ó Pai, nós oramos porque confiamos em Ti. Verdade, Em nome Deus. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino. A escolha aí das irmãs. Cantar mais um hino, a escolha das irmãs. Nós estamos, né, em momento de oração e nós cremos no poder da oração porque a gente crê no Deus que nós servimos. Amém? Então vamos cantar Eu Creio no Poder da Oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder
creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. O incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus e entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Amém, Jesus. E é Amém. crendo nesse Deus é que nós oramos, né? E Ele nos ouve. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós cremos nesse Deus que ouve oração. Ah, tá. Obrigado. Nós estamos estudando carta aos Efésios. Estamos estudando a carta aos Efésios. Semana passada nós vimos como que Deus redime o seu povo. Depois de Deus apresentar os passos para que aqueles alvos que Ele estabeleceu para a igreja fossem alcançados, então nós vimos como Ele faz isso. Primeiro Ele reconcilia o ser humano com Ele, depois Ele reconcilia o ser humano entre si, e depois Ele junta esse povo para virar povo dEle, virar família dEle. E hoje nós vamos ver um pouco de como se dá isso na prática. Depois que Deus fez isso tudo na eternidade e alcança as nossas vidas aqui, como se dá isso na prática? Agora que a igreja, ela se tornou igreja, saiu do plano de Deus e foi iniciado na realidade concreta, não é? Nós vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6.
Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. E começa assim: Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está acima de todos. Amém. Nós vamos aproveitar que é uma leitura curta e nós vamos reler de novo esses 6 versículos, agora com a participação dos irmãos. Então, cada um vai ler um versículo a partir de agora. Então, quem está com a Bíblia aberta aí já pode ler o primeiro versículo e a gente vai ler até o 6º de novo. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos ajude a compreender um pouco mais a Tua palavra e a Tua vontade para a nossa vida, Deus. Obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos por esse momento aqui, de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós que a igreja agora ela começa a viver a sua prática, a prática da sua vocação. E como que a igreja ela vive a prática da sua vocação? Desenvolvendo um dos ingredientes espirituais para o seu crescimento. O apóstolo Paulo traz para nós aqui, do versículo 1 ao versículo 6, que há algumas qualidades que a igreja ela começa a desenvolver por causa da sua unidade, como forma e propósito de atuação. A partir do momento que a igreja ela se torna real, concreta na vida das pessoas, quando o apóstolo Paulo vem trazer para nós que quando a igreja ela é formada, a primeira coisa que Deus começa a fazer na igreja é trazer unidade para a igreja. Nesses versículos que nós lemos, ele vai trazer para nós que a vocação da igreja, ela começa quando ela passa a desenvolver alguns ingredientes, né, espirituais, para que ela possa, então, exercer a sua vocação. Então, ela tem algumas qualidades, e essas qualidades promovem, né, essa unidade dela. E essa unidade dela começa nos relacionamentos. Nos relacionamentos. O apóstolo Paulo vai dizer que esses relacionamentos, eles demonstram que a igreja ela tem uma vocação digna. Então, a igreja ela começa a viver de forma digna, o apóstolo Paulo vai dizer. E essa forma digna de viver tem a ver com algumas qualidades que o apóstolo Paulo já traz aqui para nós no início. Então, a vida cristã, ela não tem a ver com
um código de conduta. A vida cristã, ela não tem a ver com o crente, o que o crente deve fazer e o que o crente não deve fazer. A vida cristã, ela parte do princípio de o que eu faço que glorifica ao meu Senhor. Ela parte do princípio do Senhor. Então, nós como cristãos, como crentes, precisamos pensar sempre nesse viés. O que eu faço para exaltar a Deus, a exaltar a glória de Deus? Então, a vocação da igreja, ela começa a se dar pela unidade. O apóstolo Paulo traz isso aqui para nós. E aí ele lista que quando a igreja ela começa a desenvolver essas qualidades que nós lemos e vamos passar por elas aqui, ela começa a ser uma igreja madura. Ela começa a amadurecer, porque ela começa a desenvolver o caráter de Cristo. E essa é a vontade de Deus para a igreja. Então o apóstolo Paulo começa a falar que foi chamado para a humildade. A igreja ela precisa demonstrar humildade. Os crentes eles precisam desenvolver essa qualidade espiritual de humildade. Essa qualidade vai contribuir para a unidade da igreja, para o ajuntamento dos santos. E essa humildade ela tem a ver com o termo que Paulo usa aqui, traz a ideia de humildade de mente. Porque naquela época, falar de humildade tinha uma conotação negativa, tinha uma conotação de subserviência, de ser servil. Só que Paulo traz para nós que a humildade é a humildade de mente, porque tem um exemplo maior para nós, que é Jesus. Então a igreja precisa desenvolver essa humildade, que é esse reconhecimento da vida do outro. Reconhecimento de que o outro tem valor. Reconhecimento que o outro tem valor e que eu preciso valorizar em ação. Não só de forma passiva, de só olhar, não. As minhas atitudes vão ao outro, porque eu reconheço a dignidade dele. É uma mentalidade que tem a ver com o que Cristo fez, como nós vimos em Filipenses, um tempo atrás, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai dizer para ter a mesma atitude de Jesus, que não considerou ser igual a Deus, ao que deveria apegar-se. Por que ele fez isso? Porque a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. A humanidade tem valor para Deus. Então ele não se apegou a isso, a sua condição, mas se tornou servo. Então a igreja é chamada a viver em humildade, a buscar ser humilde, pessoal, individual, pessoal de cada um e também coletivamente. E essa humildade, ela passa por essa mentalidade. Essa humildade que o apóstolo Paulo traz para nós não é ser tímido, não. Mas sim tirar o foco de nós. Você tira o foco de você e passa a ter o foco no outro. Fazendo isso, nós começamos a promover a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Você passa a valorizar o outro. E essa é uma qualidade espiritual que cada um de nós precisa desenvolver. Precisa buscar a cada dia crescer nisso. A gente começa essa humildade faz com que a gente comece a buscar a promoção do outro, elevar o outro. Como eu disse, valorizar o outro. E é um perigo para nós, como igreja, quando a gente não busca fazer isso. E aí a gente começa a fugir desviar-se do propósito que Deus tem para nós dentro do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Então nós precisamos
Isso significa viver de maneira digna da vocação. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: viver de maneira digna, porque foi para isso que Deus nos chamou. E aí ele coloca que essa humildade, ela é acompanhada de mansidão. E essa mansidão, ela tem a ver com gentileza, tem a ver com cortesia. Essa mansidão, ela tem a ver também com a moderação, né? É o meio termo entre ser irado demais ou nunca ficar irado de modo algum. Essa mansidão é a condição de que eu tenho a capacidade de fazer algo, e a palavra traz a ideia de eu sou forte, mas eu controlo a minha força em benefício do outro. Eu sou uma pessoa mansa que busca esse desejo pelo outro. Busca esse desejo pelo outro. Eu paro de procurar os meus próprios interesses e busco os interesses do outro. Eu suporto o outro. Ser manso tem a ver com a nossa bondade, ao invés da aspereza no tratamento do outro. Ser manso tem a ver com uma compaixão, ao invés de usar a força. E tudo isso promove a unidade da igreja. Tudo isso contribui para que a igreja viva de maneira digna. E é o que Deus quer de nós. Humildade e mansidão, elas formam um par. Elas estão juntas nesse molde que Deus está fazendo em nós para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Quando a gente vai lá em Mateus 11, e o versículo 29, Jesus diz lá, o que Jesus diz lá? Vamos ver o que Jesus diz. Essas duas palavras que Paulo usa, que aparecem também para Jesus falar sobre ele. Quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está querendo trazer para esses homens que ele é manso e humilde, e assim eles podem aceitar o seu jugo. E agora Jesus, então, passa isso para a igreja, essa qualidade espiritual de ser manso e humilde. Quando isso falta na vida da igreja, falta na vida das pessoas que fazem parte da igreja, então isso demonstra uma imaturidade espiritual. Falta maturidade. E é mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai dizer também, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, ele diz para a igreja assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, Paulo destaca que essa igreja, ela tem uma imaturidade espiritual. E quando a igreja não desenvolve essas duas qualidades que eu acabei de falar,
mansidão e humildade, ela demora a caminhar, ela fica travada. Então, é necessário essa promoção, essa busca por isso, porque foi para isso que a igreja foi chamada. Tem um teólogo chamado Daly que ele diz assim: o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, aquilo que tem como direito. Assim como o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Então a igreja ela começa a desenvolver essas duas qualidades espirituais para que haja unidade. Cada um passa a olhar para o outro, em vez de olhar para si mesmo. Em primeiro lugar é o outro. Ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é necessário Deus falar assim, ame a você mesmo, porque Deus já sabe que a gente se ama. Então ele diz, ame o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo passa por uma atitude de humildade e mansidão com o outro, nos relacionamentos. Isso faz com que haja unidade da igreja. E Paulo vai dizer que, além disso, que haja longanimidade, paciência, tolerância, que haja isso em vós, em vocês, paciência sobre o sofrimento, paciência com os outros, com os nossos semelhantes. Tudo isso evidencia a qualidade que a igreja precisa, então, adquirir, desenvolver. Paciência, não desistir da esperança de que uma situação será solucionada. Longanimidade. E quando a gente olha na palavra de Deus, 1 Pedro vai trazer para nós, assim como a sua segunda carta, vai trazer para nós essa qualidade em Deus. Então, quando vemos essa qualidade em Deus e depois Deus vem para passar isso para a igreja, nós vemos o quanto é importante desenvolver essa qualidade. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas. Foram salvas através da água. E na sua segunda carta também, no capítulo 3, versículo 9, Pedro também vai dizer algo semelhante sobre a longanimidade de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A longanimidade de Deus é algo que Deus concede à igreja para que ela também desenvolva, para que ela sim promova a unidade, para que ela possa ir e cumprir a sua vocação, a sua missão. Ser longânimo. Se somos humildes, gentis e pacientes, o que seremos capazes de fazer? Diante do texto que lemos, dos versículos que lemos. Se somos humildes, gentis e pacientes, o que seremos capazes de fazer? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. O que vocês acham? O que seremos capazes de fazer, segundo o texto que lemos? E aí, o que vocês acham? Vou dar uma dica, final do versículo 2.
Quando você é humilde, gentil e paciente, o que você se torna capaz de fazer? Suportar o outro em amor. Suportar. Seremos capazes de fazer isso. Quando não conseguimos suportar o outro, é que nós precisamos desenvolver essas qualidades espirituais em nossa vida. Precisamos fazer isso. E seremos capazes de nos comprometer em fazer o quê? E aí? Seremos capazes de nos comprometer em fazer o quê? Quando desenvolvemos essas qualidades espirituais que Deus concede à igreja. Segundo texto aí que lemos. Não. Efésios. Em Efésios. Efésios 4. O texto que nós lemos. Guardar a unidade. Fazer tudo para preservar a unidade. Seremos capazes de nos comprometer em fazer isso, em preservar, algumas versões, preservar a unidade do Espírito. Há uma unidade do Espírito. Mas a Bíblia nos diz que nós também promovemos isso. Nós somos instrumentos de Deus para isso. Nós precisamos fazer isso. Um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, ele diz assim, viveu no século IV, ele diz assim sobre isso que nós estamos falando. Ele vai dizer assim: liga-te ao teu irmão. Aqueles que estão vinculados pelo amor suportam todas as cargas com facilidade. Liga-te a ele e que ele se ligue a ti. Ambas as coisas estão ao teu alcance, pois de quem eu quiser, poderei facilmente tornar meu amigo. Nós precisamos nos ligar mais uns aos outros. Nós precisamos, como igreja, buscar preservar esse vínculo da paz, essa unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Nós precisamos caminhar juntos para manter essa unidade. E o apóstolo Paulo usa aqui, preservar na nossa tradução, mas é o verbo que tem a ver com esforçar-se. E ele é enfático aqui. É como se ele estivesse dizendo: faça de tudo para que a unidade permaneça. Esforça-se ao máximo para que essa unidade permaneça. Doe seu sangue para que essa unidade permaneça. E nós, como igreja, precisamos buscar isso. Cada dia mais, nos manter alinhados, firmes, vinculados pela paz. Nós somos vinculados pela paz, como um laço, por causa do Espírito Santo. Outro teólogo vai dizer sobre esse texto. Ele vai expressar o sentido que Paulo está trazendo aqui com esse esforcem para preservar o vínculo da paz. Ele diz assim: dificilmente se pode traduzir com exatidão a urgência contida no verbo grego implicitamente. Não somente pressa e paixão, como também um esforço total do homem integral está em mira, envolvendo a sua vontade, o seu sentimento,
a sua razão, a sua força física e a sua atitude total. E a sua atitude total. Não é com passividade, com quietismo, mas é com entrega. E quando nós fazemos isso, nós estamos promovendo essa unidade que Deus quer que a igreja tenha e faça. E agora eu faço uma pergunta. Essa aqui você não precisa responder agora, não. Quer dizer, não precisa responder agora, mas tem uma segunda que faz parte da primeira. Então você vai precisar responder só a segunda. Entendeu? Com quem você acha difícil agir de maneira paciente? Pensa aí, não precisa responder, não. Com quem você acha difícil agir de maneira paciente? Agora, essa pergunta você precisa responder. De que maneira o amor profundo do Evangelho te capacita a permanecer amoroso com essa pessoa? De que forma o amor profundo do Evangelho te capacita a permanecer amoroso com essa pessoa? Alguém quer arriscar? Hã? Procurar viver o amor de Cristo em nós. Vocês acham que essas qualidades elas estão latentes nas igrejas? Ou está mais ou menos? E por que não? O que vocês acham que falta, precisa? Precisa do amor verdadeiro. Ok. Para a unidade permanecer, é preciso que haja, então, esse amor verdadeiro. Só assim a igreja vai conseguir cumprir com a sua vocação. É necessário isso. E isso começa com unidade. E essa unidade se dá, então, no desenvolvimento dessas qualidades espirituais. Paulo considera a unidade de grande importância para a igreja. Por quê? Porque para ele a unidade da igreja demonstra a unidade de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele mostra para nós, a partir do versículo 4, como que é isso. E ele mostra para nós que a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, reflete a glória de Deus, reflete o Deus que é trino. E aí, se você olhar na sua Bíblia, aí, quantas vezes aparece a palavra um, que o apóstolo Paulo coloca aí? Ele dá uma ênfase nisso. Porque ele quer que a gente enxergue que a igreja ela deve ter unidade, porque Deus demonstra unidade.
Porque, como nós vimos no capítulo 1, Deus Pai age de uma forma, o Deus Filho age de outra forma, e o Deus Espírito Santo age de outra forma. Mas cada um age em unidade, ainda que cada um tenha o seu papel no plano de salvação, no plano de formar essa família que Deus está fazendo, no plano de Deus, então, criar a sua igreja, o seu povo. Oi. Verso 20 de 1 João. Pode ler. Perfeito. Justamente isso. Por isso que Paulo vem trazer para nós que agora é a vida prática. Agora você tem que ser humilde, agora você precisa desenvolver a paciência, a mansidão, porque é a vida prática, agora que a gente mostra o que é ser igreja, né? Em João 13, Jesus vai dizer: e reconhecerão e conhecerão que vocês são meus discípulos se andarem com a Bíblia debaixo do braço. Foi isso que ele disse ali? Quem se lembra? Hã? Fala, Graça. Vamos ver se foi isso mesmo que ele disse. Ele disse, versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem uma Bíblia debaixo do braço. Não, se tiverem amor uns aos outros. Então só vão reconhecer nós como igreja de Jesus através do amor. Nós precisamos exercitar esse amor. Esse amor nos traz essa unidade que Deus quer para nós. Essa é João 13, 35. 13, 35. Então Paulo traz para nós isso, que há uma ação do Espírito, é um só Espírito, para essa unidade. E esse Espírito nos torna um só corpo. Versículo 4. E há uma só esperança, tudo indicando essa unidade que a igreja passa a ter por causa da ação de Deus. E aqui, de forma específica, o Espírito Santo de Deus. Então, toda a ação de Deus, segundo o apóstolo Paulo aqui, dos versículos 1 a 6, tudo isso aqui é para promover a unidade da igreja. Uma vez a igreja estando em unidade, ela está apta para a sua vocação, cumprir a sua vocação, que é demonstrar a glória de Deus para o mundo, que é mostrar o que é ser povo de Deus, para exaltar a Deus. E eu pergunto, diante dessa consciência que o apóstolo Paulo traz para nós, como igreja de Jesus, em que temos um só Senhor, não há outros senhores, é só Jesus. Jesus é o dono da igreja. A igreja precisa se conduzir por Ele. Ainda que haja lideranças, mas é o Senhor Jesus que deve conduzir a igreja.
ainda que há um só Deus, que é o Pai, que está sobre todos. Tudo isso, a ação de Deus na igreja. A pergunta que fica para nós é que de que maneira eu e você podemos ajudar de forma proativa para que nossa igreja ela se mantenha na unidade. Pense. É uma ação nossa. É nós que temos que fazer, nós não podemos esperar pelo outro. Quando você valoriza o outro, é você que tem que valorizar, você não espera que o outro te valorize. Obviamente que se ele faz parte da igreja, ele vai ter essa mesma intenção, porque ele tem esse mesmo direcionamento. E aí acontece a unidade. Ninguém fica de fora. Mas é eu e é você que precisa fazer essa promoção. É que precisa agir de forma proativa para que essa unidade ela permaneça e ela aconteça. E uma pergunta com resposta, né? Eu espero a resposta. De que maneira esses versículos de 1 a 6 te ajudam eles estão ajudando, ou eles ajudam a você estar motivado para levar isso a sério? Quando você olha para esses versículos que nós lemos aqui, como que eles te ajudam a te motivar a levar isso a sério? É necessário que nós promovamos a unidade. Cada um de nós tem essa responsabilidade diante de Deus, porque nós fazemos parte da família de Deus. Tenhamos esse zelo, esse pensamento de não vivermos fragmentados, afastados, espalhados, mas sim em unidade, ligados um no outro, firmados um no outro, nos comunicando. Precisamos preservar isso. Porque quando a igreja deixa de preservar a unidade, a gente começa a ficar fraco na fé. E é daí para pior. Então é suportar uns aos outros, é estar junto, é apoiar. Precisamos fazer isso, promover isso em nossas vidas, como igreja, para que a gente então possa cumprir a nossa vocação. Porque nós temos uma vocação. Deus nos tornou família. E agora Ele quer que nós demonstremos a sua glória através da nossa vida, da vida coletiva como igreja de Jesus. Se você pudesse pôr de pé, vamos orar. Deus, bendito é o teu nome, grandioso é o Senhor, exaltamos o teu nome nesse momento, Deus. Declaramos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor continue a fazer isso, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Precisamos do teu Santo Espírito nos ajudando, nos auxiliando, nos dirigindo. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E o Senhor ressuscitou para que agora a gente tivesse relacionamento com o Senhor.
fôssemos reconciliados com o Senhor, recebêssemos vida porque estávamos mortos em nossos pecados. E por isso nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Nos ajude a ser igreja do Senhor. Igreja enquanto igreja local, enquanto segunda igreja. Sermos igreja do Senhor. Nos dirija, conduza, Pai, a nossa vida. E nos ajude, nos capacite a cada dia para vivermos para a glória do Teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, guardados e protegidos por Ti. Visita os nossos familiares nesse momento, cada um. Vai ao encontro das suas necessidades. Traz cura onde haver necessidade, onde haver doença. Traz paz onde haver conflito. Traz amor onde houver ódio. Ó Deus, tem misericórdia. E nos usa conforme o Teu querer, nos dê sensibilidade, ó Deus, para perceber a necessidade dos nossos irmãos, para perceber a necessidade dos nossos familiares. Nos dê sabedoria para usarmos as palavras, palavras de cura, de bênção, de graça, palavras do Senhor. Obrigado, mais uma vez te agradecemos por esse tempo aqui. O Senhor nos permitiu estar aqui, Deus, como igreja do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas faltas. É o que nós te pedimos. E te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo Teu amor em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.